O Antonov AN-225, maior avião do mundo, foi destruído no aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, no início da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, muita gente perguntou se ele poderia ser reconstruído, ou até perguntaram da segunda unidade, que tinha uma parte pronta. Será que ela poderia se tornar um avião finalizado e voar? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nesse vídeo eu continuo a playlist sobre a aviação envolvida na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eu já fiz duas lives sobre a perda do Antonov AN-225, o maior avião do mundo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a segunda unidade, o que aconteceu com ela, por que ela não foi terminada e se é possível ela virar um avião operacional. Eu já fiz um vídeo aqui no Aero explicando toda a história daquele que foi o maior avião do mundo, o Antonov AN-225. Esse avião veio da necessidade do programa espacial soviético de carregar o ônibus espacial Buran e também partes do foguete. O projeto começou em 1984 e ele foi derivado de um avião menor, o Antonov AN-124. Na época, os soviéticos pensaram em construir duas unidades desse AN-225 e futuramente eles até poderiam fazer mais unidades. E só uma unidade do AN-225 foi totalmente concluída e ele voou em 1988. Já a segunda unidade começou a ser construída, mas não passou além do estágio de estrutura da fuselagem. Eles não deram sequência na construção desse avião, porque em 1988, tanto o programa espacial soviético quanto a própria União Soviética já estavam no fim. Em 1991, todos os 15 países do bloco soviético se separaram, e a Antonov, que era uma empresa que tinha sido criada em 1946 no território ucraniano, ainda no período da União Soviética, ela acabou ficando para a Ucrânia. A Ucrânia não sabia muito o que fazer com esses aviões, afinal de contas, esse era um momento que eles precisavam reerguer o país, tinham muitos problemas econômicos. Então, em 1994, essa segunda unidade do AN-225 foi colocada num galpão praticamente abandonada lá e eles não mexeram mais. A primeira unidade do AN-225, que já tinha voado, também foi abandonada durante os anos 90. Mas a Ucrânia precisava fazer alguma coisa com aqueles aviões que transportavam carga da Antonov. Foi por isso que eles criaram uma outra empresa, a Antonov Airlines, para operar com os AN-124 e também Antonov AN-22 e outros aviões dessa fabricante. Mas até então, o AN-225 era muito grande, muito difícil de operar, então ele acabou até sendo canibalizado. Os motores foram retirados para equipar Antonov AN-124 que estavam em operação. Vale lembrar que essas duas empresas, a Antonov Company e a Antonov Airlines, apesar de terem o mesmo nome, elas são completamente diferentes. A Antonov Company, que é a fabricante, tem a sua base no aeroporto de Sviatoshin, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas é um aeroporto que fica a oeste da cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Já a Antonov Airlines tem a sua base no aeroporto de Hostomel, que fica por volta de 25 quilômetros afastado da capital Kiev. Durante os anos 90, a operação da Antonov Airlines foi acontecendo e eles acabaram vendo uma necessidade de talvez trazer de volta aquele avião gigantesco para transportar cargas únicas, que não poderiam ser transportadas em nenhum outro avião. Para isso, então, por que não reativar o AN-225? Ele passou por algumas modernizações, uma singela reconstrução, algumas manutenções, e ele voltou a voar em 2001. Só que o segundo exemplar continuava parado, porque ele tinha só a parte estrutural da fuselagem. Aí vem a dúvida. Será que não valeria a pena pegar essa segunda unidade, mesmo que ela está aí pela metade praticamente, 60%, 70% construída, e terminar para esse maior avião do mundo voltar a transportar cargas únicas? Afinal de contas, com a destruição do AN-225 lá na Ucrânia, o mundo perdeu uma peça importante no transporte aéreo. A verdade é que ainda lá no começo, quando a Antonov Airlines resolveu colocar para operar o AN-225 que já estava pronto, eles também pensaram em terminar a construção da segunda unidade. Isso daí ficaria pronto lá para 2008. Mas por conta do alto custo do projeto que eu falei, a própria Antonov Airlines e também a Antonov Company acabaram desistindo da ideia de vez e o avião foi abandonado de novo em 2009. Todo mundo criou uma esperança com essa segunda unidade, porque o avião operacional voado pela Antonov Airlines estava no aeroporto de Hostomel, onde é a sede dessa empresa, foi destruído. A própria Associação de Empresas do Setor de Defesa e Aviação da Ucrânia, a Ukroboroprom, disse que o
custo seria exorbitante. Eles estimaram por volta de 3 bilhões de dólares para reconstruir esse avião e levaria em torno de 5 anos. E mesmo a outra unidade do AN225 ainda não seria barato fazer essa finalização. O próprio CEO da Antonov Company disse em 2019 que precisaria ainda fazer 40% do avião, ou seja, só 60% desse avião estaria pronto. Ele não tem asas, ele não tem motores, ele não tem sistemas, ele não tem aviônicas, ele não tem nada, ele tem só uma estrutura de alumínio. Logo, o custo para terminar esse segundo AN225 seria por volta de 300 milhões de dólares. Vale lembrar também que essa segunda unidade precisaria passar por um processo de recertificação depois que ele fosse todo concluído, e isso custa muito caro. Aí vem a questão, será que o que esse avião representa de ganhos para uma empresa justifica um investimento tão alto para que essa segunda unidade seja concluída para voar? Porque vale lembrar que esse avião, a primeira unidade no caso, sobrou na mão da Ucrânia. Ele foi produzido na época da União Soviética com um propósito e a Ucrânia aproveitou a AN225 para transporte de cargas especiais. E terminar um avião que está largado já há 30 anos não significa simplesmente só pegar os motores, colocar lá, juntar as asas e pôr a aviônica, porque ele precisaria passar por um processo de modernização também. A Antonov Company até poderia pegar pedaços, peças de outros aviões mais antigos, mas não faz nenhum sentido uma empresa colocar dinheiro para finalizar um avião com as características de um avião dos anos 80. Então toda a parte de aviônica teria que ser modernizada, novos motores teriam que ser colocados, e aí cada mudança que vai ser feita nesse avião vai ter que passar pelo processo de certificação de novo. Então, se nem a própria Ucrânia, nem o próprio fabricante do AN225 via possibilidade de finalizar essa unidade que estava a 60% aí concluída, quem que poderia colocar esse dinheiro para fazer isso acontecer? Em 2016, surgiu o interesse dos chineses de terminar o AN225. A China tinha o interesse de concluir esse projeto pela capacidade do AN225 de levar cargas pesadas até uma altitude de 11 mil metros. Então eles poderiam levar um foguete até essa altitude carregando um satélite e aí isso ser lançado a partir de 11 mil metros. A China também estava de olho num fabricante de motores lá da Ucrânia, motores que equipavam o AN225, a Motor Sich. Em 2017, essa empresa, Motor Sich, recebeu um financiamento de 800 milhões de dólares da China para fabricar motores para suas aeronaves militares. Na época, isso ajudou bastante a empresa, até porque o seu principal cliente era a Rússia. E naquele momento, a relação entre os dois países, Rússia e Ucrânia, já não era das melhores. No mesmo ano que essa empresa ucraniana de motores recebeu o financiamento da China, uma empresa chinesa, a Beijing Skyrizon, demonstrou bastante interesse e ofertou o valor de 250 milhões de dólares para a criação de uma fábrica da Motor Sich lá na China. Até aí a negociação parecia tudo bem, mas o problema é que outras empresas de fachada estavam por trás dessa empresa chinesa que estava à frente. Então a Ucrânia ficou preocupada que sua maior fabricante de motores passasse para o controle dos chineses, que era um grande aliado da Rússia. Logo, o tribunal ucraniano, em 2021, decidiu incorporar a Motor Sich no hall de empresas confiscadas por lavagem de dinheiro e corrupção. E aí toda essa manobra acabou melando de vez uma possibilidade da segunda unidade do Antonov AN225 ser finalizada pelos chineses. Mesmo que essa negociação com os chineses não tenha ido para frente, outro país se interessou em continuar o projeto do AN225, a Turquia. O AN225 é um projeto tão caro, tão complicado, finalizar um negócio que já estava largado há muito tempo, isso daí ia ser muito difícil. Por que os turcos se interessaram nesse projeto? Acontece que a Turquia é um país que tem crescido bastante, eles têm visto boas possibilidades no setor aeronáutico, de transporte aéreo, então eles pensaram na possibilidade de terminar a segunda unidade do AN225 e até mesmo fazer uma joint venture com a Antonov Airlines para poder operar essa segunda unidade em conjunto com a empresa ucraniana. Os planos pareciam até estar avançando, muitas conversas estavam acontecendo entre os dois países, até que em fevereiro desse ano a Ucrânia foi atacada pela Rússia. E aí tudo parou. Então, ao longo de todo esse tempo, foi muito vai e vem com essa segunda unidade do AN225, relacionado a custo, quem que poderia investir nisso. Se tinha até uma esperança de que essa segunda unidade pudesse um dia ser concluída. O problema
é que no dia 14 de março de 2022, o parlamento ucraniano anunciou que agora a base da Antonov Company tinha sido atacada, lá naquele aeroporto Sviatoshin, no oeste de Kiev. Era exatamente nessa base da Antonov Company que estava o que tinha sido construído até então da segunda unidade do AN-225. E pelo tamanho do bombardeio na base da Antonov, muito provavelmente essa segunda unidade também tenha sofrido alguma avaria. Nem a Antonov Company nem a Antonov Airlines falaram muito mais detalhes sobre a situação do AN-225 que estava operacional lá no aeroporto de Hostomel, que é a base da Antonov Airlines, né? Tudo que se tem de notícias são aquelas fotos e o que a própria imprensa russa falou. E agora a Antonov Company também não se pronuncia dizendo se essa fuselagem da segunda unidade do AN-225 foi de fato destruída ou não, mas não se tem muito mais esperança de encontrar alguma coisa inteira, e mesmo se tiver, vai ser muito difícil essa segunda unidade ser finalizada. Então, infelizmente, a possibilidade da gente ver o maior avião do mundo voando de novo é praticamente nula. Então é isso, essas são as informações que se tem até agora do que aconteceu lá na Ucrânia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixa de curtir e compartilhar com quem você puder. E deixa um comentário aí embaixo para sugerir novas pautas. A gente deve fazer mais alguns vídeos sobre a aviação envolvida lá na Ucrânia. Então já peço para você se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E agora a gente vai publicar novas playlists. O canal tá mudando um pouquinho e em breve eu vou fazer uma live falando mais sobre isso, beleza? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.